Bom dia, gente, tudo bem? Bem-vindos aqui aos nossos 10 minutos de terapia. Sou a Patrícia Ferreira, trabalho como médica de saúde mental dentro da linha clássica, da psiquiatria e também ampliada pela antroposofia e outras linhas. Também sou mentora, tenho trabalho com curandeiras contemporâneas e tenho vários cursos para terapeutas, tá? As coisas estão mudando um pouco esse ano. Eu quero falar mais sobre saúde, autoconhecimento e tudo mais. E o trabalho para curandeiras fica lá no outro perfil, com a mentoria, com alguns outros e-books, livros digitais e tudo mais, tá bom? Então hoje a gente vai falar de um tema que sempre me atravessa muito, que atravessa muito as meninas da minha mentoria, que atravessa muitas pessoas que eu atendo, que é o quanto a gente se permite receber. Dizem por aí que tudo que a gente pede ou intenciona para o universo, a gente já tem. Que, na verdade, quem bloqueia o fluxo somos nós. Quando nós direcionamos os nossos pensamentos e sentimentos para algo que seja contrário àquilo que a gente intenciona. Então, a arte, de criar mundos, de criar histórias, de criar vidas, de criar a nossa história do jeito que a gente gostaria, é uma arte, é um exercício e é uma dinâmica que passa muito pela nossa coerência emocional. E coerência emocional, gente, coerência emocional não é só pensar e sentir coisas boas. Coerência emocional é estar alinhado. Dentro da antroposofia, a gente tem uma característica que a gente chama de trimembração. Trimembração é um dos aspectos que nos mantém saudáveis, que é quando a gente tem o sistema neurosensorial, pensar, o sistema rítmico, que é o sentir, e o sistema metabólico, motor, que é o agir. Então, a coerência vem da gente estabilizar o sistema neural, pensar, o sentir e o agir na mesma direção. E isso, geralmente, é onde a gente mais se atrapalha. Às vezes, a gente está com uma intenção, por exemplo, eu tenho uma intenção de comprar uma casa. Esse é o meu pensar. Mas aí, no meu sentir, tá assim, mas agora eu não sinto que eu dou conta, eu não sinto que é pra mim, eu tô presa ao medo, à angústia, será que eu dou esse passo, entendeu? O meu sentir já tá descontrolado. E aí, eu já não faço nenhuma ação, que é o agir, para ir em direção àquela casa que eu quero comprar. O outro ponto, vamos dar o exemplo, por exemplo, profissional, que é o que eu pego muito. Pego muitas terapeutas, E então, assim, cada uma de nós tem algumas coisas que barram a gente aqui. Eu vou dar o exemplo hoje de uma colega terapeuta lá da minha mentoria, que começou no começo do ano, isso. E, assim, as coisas dela deram muito certo, estão dando muito certo. E aí, quando me perguntam, eu falei para as meninas, por que ela, muito rapidamente, está cheia de cliente atendendo várias empresas com terapias holísticas? Por que ela está assim e vocês estão presas em outro lugar? Não é comparação no sentido de diminuir ninguém, nada disso, é para aprendizado. Eu falei, no dia que eu conversei com essa pessoa, a gente teve uma conversa e eu fui entender o trabalho dela. E eu percebi que tinha muita coerência. Sabe por que tinha coerência? Eu vou dar só um exemplo. As minhas curandeiras, as terapeutas que trabalham na minha mentoria, cada uma de nós, e eu inclusive me incluo, tem uma dificuldade na hora de se assumir terapeuta. Tem uma dificuldade, passa por uma resistência, um medo do julgamento, pessoas que têm que deixar, às vezes, tem que olhar para profissões muito arcaicas que tem ou que tiveram, por exemplo, a pessoa é uma médica, ou ela é uma advogada, ou ela é uma fisioterapeuta, ou ela é uma enfermeira, e aí de repente ela fala que é uma terapeuta integrativa holística. Então, isso passa por um lugar do sentir que tem que ter permissão. Vocês estão entendendo? Estou dando um exemplo bem claro do que é permissão. Se aqui eu tô cheia de dúvida, angústia, medo, será que vai dar certo? Nossa, eu preciso desse dinheiro, será que isso vai dar certo? A minha mãe vai me julgar, as pessoas vão achar que eu sou uma charlatã. Será que isso, será que aquilo? Aqui já aprende a realização. Por isso que eu sempre falo, gente, não é só comunicação nas redes sociais. A gente, antes disso, tem que trabalhar isso aqui, que é a coerência entre o que eu penso,
né, o que eu sinto e o que eu faço. Às vezes a pessoa tá ali, tá direcionando, ela estudou, fez várias formações de terapias, então ela tá com tudo aqui, ela tá agindo, ela tá postando, ela tá fazendo cursos, ela organizou o consultório, mas aqui tá preso, porque tá preso no sentir que não apoia a coerência, entendeu? Então o que eu dei de exemplo dessa pessoa especificamente era que ela tinha muita coerência. Ela falava pra mim numa boa sobre ser terapeuta. Ela deixou a agronomia, mora num sítio com a família dela e ela, numa boa, atende só online e tal. A única coisa que precisava ajustar era o valor da consulta. Ela liberou uns negócios ali e já ajustou. E na mesma semana fechou com uma empresa que ela vai atender 10 funcionários dessa empresa. Todas as semanas, pelo valor de R$150. Ela que não estava nem direito trabalhando. Então, 10 pessoas todas as semanas como terapeuta holística. Por quê? Porque a dona da empresa percebeu que ao ser atendida por ela, ela aumentou muito os ganhos. E aí ela falou, bom, então agora eu preciso trabalhar com toda a minha equipe para que a gente possa prosperar mais ainda. E aí já levou para outra empresa, entendeu? E tudo isso, gente, porque eu falo que tem duas coisas que fazem, três, na verdade, que fazem ela dar certo. A primeira delas, ela tá muito relaxada. Então, ela pôs uma intenção de ser essa terapeuta e ela relaxou nisso. Ela tá curtindo o processo, entendeu? Ela não tá, tipo, pondo peso, que isso tem que acontecer amanhã, depois de amanhã. Toda a minha conversa com ela é com muita leveza. Ponto 2, ela tá muito tranquila em ser terapeuta. Muito tranquila em ser terapeuta holística, ela cuida dos animais dela, ela cuida das pessoas. Inclusive, ela recebeu várias críticas da mãe dela, isso deu uma balançada, mas ela riu, ela falou, não mãe, tá tudo bem, tá tudo certo, e seguiu, entendeu? Então, ela tá relaxada, ela não tá se importando com as críticas. E o terceiro ponto que eu acho que é bem interessante, é que ela tá sempre em contato com a terra. Então, essa energia da terra, ela esses dias me mandou um vídeo de cacau, assim, do cacau que ela planta e tudo mais. Então, essa energia da terra também traz muita coerência ali no processo, entendeu? Como que a gente pode trazer isso pra gente com plantas? Né? Eu tenho ali as minhas plantinhas, eu tô sempre mexendo ali, trocando de vaso, arrumando planta aqui, ali. Tudo isso também nos conecta mais a essa energia da abundância da grande mãe, certo? Bom, mas esse é só um exemplo de coerência sobre pensar, sentir e agir que faz com que a gente consiga ter aquilo que a gente quer. Ela mesma falou assim, olha, eu não vou de qualquer jeito conversar com alguém, com uma empresa sobre o meu trabalho, para oferecer meu trabalho. Antes disso eu medito, eu me entrego, eu confio, eu faço uma firmeza interna e vou com o meu melhor, entendeu? A gente vai com ansiedade. Eu vou fechar essa parceria, eu vou fechar esse atendimento, meu Deus, eu preciso disso agora, entendeu? A gente vai com ansiedade. Então, isso também em todas as áreas da nossa vida. Eu dei esse exemplo, que é uma coisa que eu trabalho, mas eu vou dar um outro exemplo para vocês, que é sobre saúde, né? Tem muitos pacientes que são ansiosos, né? É claro, eu trabalho com ansiedade há muito tempo. Então, assim, a ansiedade, ela paralisa o processo todo, porque se eu tô na frequência da ansiedade, tudo aquilo que eu quero vai demorar mais para chegar. Por quê? Porque eu tô pondo muito peso ali, entendeu? Então, às vezes eu preciso, por exemplo, tratar uma pessoa ansiosa, tratar mesmo com medicamentos e tudo mais, para ela subir a frequência vibracional. Por quê? Porque às vezes ela tá ali tão no medo, angústia, culpa, autopunição e tal, ela não tá saindo daquilo ali, que o remédio ajuda ela a dar uma subida de frequência, e aí ela consegue sair daquela frequência baixa, depois ela consegue caminhar. E aí passa um tempo, a gente tira o remédio e já acompanha só com floral ou com antroposófico mesmo, entendeu? É uma coisa de mudança vibracional. Então a gente precisa trabalhar muito esse sair da frequência da ansiedade. A frequência da ansiedade, ela barra todo o recebimento que a gente pode ter na vida. Por quê? Porque a gente coloca peso sobre aquilo ali. A gente coloca um olhar muito direcionado, uma angústia, né? Então, assim, eu tô ansiosa por um trabalho, eu tô ansiosa porque eu tenho um diagnóstico, eu tô ansiosa porque meu filho pode estar doente, eu tô ansiosa. Então, assim, a gente pode atravessar as grandes provações da vida e elas não vão deixar de vir. As grandes provações da vida,
A gente pode atravessar, vou falar uma coisa bem clichê aqui. A gente pode atravessar sozinho ou a gente pode atravessar segurando na mão dos nossos anjos, na mão de Deus, na mão das entidades, daquilo que você acreditar. Então, quando a gente tem grandes provações, o que a gente realmente precisa é pedir. E o pedir, ele é a intenção da nossa voz. Ele é a intenção do nosso direcionamento. Não é a ansiedade do eu peço, e agora? Pedi, e agora? Que hora que vem? Né? Não, o pedir é realmente por uma intenção verdadeira e aceitar todo o processo que está acontecendo para aquilo ali se resolver e ter a confiança clara de que aquilo que você pediu, de que aquilo que você intencionou vai chegar para você. Então, permitir-se receber é quando você pede com a intenção, você limpa essa incoerência de emoções que vem no recebimento daquilo e você segue, né? Vou dar um outro exemplo de uma pessoa que eu atendo ela, a família dela, e ela também é minha mentorada. E ela tem questões com receber, porque ela tem medo de receber e ficar em dívida. Entendeu? Então, é a mesma relação que ela tem com a mãe. Quando a gente trabalhou o arquétipo da mãe lá na Curandeiras, recentemente veio isso forte. Minha mãe quer me dar as coisas, mas eu nem deixo muito, porque eu tenho medo, depois eu sei que vem a cobrança. E aí eu falei assim, você sabia que é a mesma coisa do universo? Muitas vezes a gente não se permite receber do universo porque a gente tem medo dele cobrar depois. A gente fecha o recebimento porque a gente quer controlar o que recebe. Então, às vezes, eu estou atravessando uma situação e eu quero falar assim, universo, eu intencionei 30 pacientes por semana, me pagando tanto e tal, e tal, e tal. E o universo me manda 1, 2. Será que é o problema do universo? Ou será que sou eu que não estou abrindo aquele espaço? E o primeiro lugar onde eu fecho aquele espaço é se eu ficar contando quanto vem. Veio 1, veio 2, tá faltando tantos para 30, tá quase chegando, ficar forçando, olhando aquilo. Então, tudo aquilo que a gente põe força demais, a gente não consegue acessar. Então, eu vou terminando por aqui, né, pelos meus compromissos. E uma coisa que eu deixo a permissão de receber, ela é sua. Ela passa pela coerência do pensar, do sentir e do agir. Porque se você está em coerência, você vai fazer um movimento que vai gerar o recebimento, entendeu? Se você está em coerência, você não vai ter angústia, medo e ansiedade para que aquilo chegue logo. Pensa muito bem, quais são aqui no seu sistema rítmico, né, que a gente fala na antroposofia, o que tá batendo aqui que tá te impedindo de receber, entendeu? O que são as incoerências que você tem? Isso são relações, né? Você tá, às vezes, numa relação ruim, senta e escreve o que tá aqui dentro, o que tá pegando, que tá fazendo com que o fluxo não vá, entendeu? A gente, quando faz isso, a gente tem consciência, né? Aqui eu falo do sintoma à consciência, né? E os sintomas são os sintomas físicos, mentais, emocionais, espirituais. Então, quando a gente faz esse olhar, a gente tem essa possibilidade, tá bom? Bom, então ficamos por aqui, né? Amanhã provavelmente eu não venho, tá? Amanhã eu tenho um evento da minha filha na escola, então é bem provável que eu não consiga vir, tá bom? E é isso, um abraço pra vocês e uma boa quinta. Até mais. É isso aí. É Daisy, né? Daisy Dre. Até mais. Obrigada a você também.